Talvez você já tenha se perguntado qual a verdadeira relação entre Lula e a Venezuela. Uma ditadura declarada, inclusive, que o líder da Venezuela tem um prêmio sobre sua cabeça de 15 milhões de dólares por narcotráfico. Mas qual é a relação de Lula e Venezuela? Também, falando em Estados Unidos, o governo Lula acaba de receber uma notificação do governo americano porque ele simplesmente ignorou um pedido americano e autorizou que navios iranianos atracassem no Brasil. Esses navios são utilizados para narcotráfico, são utilizados para ataques terroristas, dentre outras situações, o que leva a Lula a se alinhar com esse tipo de gente. Isso e muito mais a gente vai ver nesse vídeo aqui, então seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso intuito aqui é fazer uma análise sobre tudo isso que está acontecendo. E a gente já começa com matéria aqui para você, então seja muito bem-vindo. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2023, é sempre um prazer estar aqui com você. Essa nossa quarta edição do dia, o vídeo das 7 horas da noite. No comecinho da noite eu estou aqui para a gente falar de políticas juntos. E bora lá, vamos começar com a matéria. Só lembrando, se você não é inscrito, ajuda a gente, tá? Rumo a 1.400.000 seguidores. Nosso canal está crescendo bastante, em função do trabalho sério que a gente vem fazendo aqui com vocês. Combinado? Bora para cima? Então vamos lá. A Venezuela vai voltar a ser tratada normalmente, diz Lula. O presidente disse ser contra ingerência no país sul-americano e pediu fim do bloqueio e volta da normalidade em Cuba também. Aqui na América do Sul e Central, nós temos especificamente 3 países que são declarados como ditadura pelo resto do mundo. Nós temos Venezuela, que tem uma linha muito tênue com o governo petista. Nós temos Cuba, que também é um país que a gente sabe que viola direitos humanos, um país que sofre sanções devido à sua medida política totalmente ditatorial. E também tem a Nicarágua, que agora está sendo alvo dos editoriais e dos jornais aí, por ter mandado prender simplesmente por ter questionado o governo por mais de 20 anos, padres e bispos que criticaram o governo na Nicarágua, inclusive tiveram todos os seus bens confiscados. E o governo Lula continua fazendo aí afagos a esse tipo de ditadura. O próprio Boric e o Petro, que são também governo de esquerda, teceram críticas gigantescas, falaram, peraí, ditadura é ditadura, não é porque nós somos de esquerda que nós temos que tolerar a ditadura de esquerda também. O grande ponto aqui, a grande questão, é até onde Lula quer só apoiá-los ou até onde Lula quer copiá-los. Esse é o grande risco. Presta atenção por quê. Dá uma olhada nesse jornal aqui, DW.com, que é venezuelano. ONG afirma que na Venezuela existem 240 presos políticos. Ou seja, esses números, tá? Essa organização do Foro Penal é um informe que estabeleceu que entre os detidos tem mais de 110 civis e 130 militares, todos esses presos politicamente. É lógico que esses números são totalmente subnotificados, o número é muito maior, mas assim, o alerta vermelho começa a acender. E tem realmente jornais que têm coragem de expor que no Brasil o caminho está sendo o mesmo. Exemplo, Brasil Sem Medo. Esse editorial é de uns 4 ou 5 dias atrás, tá? Que eu trago para vocês aqui, ó. Brasil, um país que mantém 974 presos políticos. Um mês após a invasão dos palácios em Brasília, manifestantes seguem detidos em penitenciárias como criminosos comuns. Leia entrevista inclusiva com a advogada Jéssica Araújo, que é o grupo de advogados de direita que estão fazendo a defesa. Denúncias, presta atenção, denúncias de violação dos direitos humanos pela própria Defensoria Pública,
esse grupo de advogados aqui narrou, tá? E também o Senado teve lá visitando, e depois que eles constataram essas violações aos direitos humanos, o ministro Alexandre de Moraes impediu que inclusive os senadores visitem os presos. Os advogados já não têm acesso. Ou seja, cerceou o direito de defesa dessas pessoas. Os advogados já não têm mais acesso aos presos. Pedidos feitos pelo governador Zema, por exemplo, foram feitos de transferência dos presos, não foram aceitos. E agora, para chegar perto dos presos, só se o Alexandre de Moraes deixar. Tá? As informações é que lá dentro tem, preste atenção, criança autista. Tá? Tem autista preso lá dentro. É lógico, a mentalidade de um autista é de uma criança de 5 anos, embora tenha mais idade. Uber, que foi levar pessoas na frente dos quartéis. Pessoas que chegaram no dia depois dos atentados. Gente que tinha bolsa de colostomia que não tinha nem como ter descido até o local dos ataques. É lógico, todos aqueles que participaram dos ataques devem ser punidos, mas não em condições diferentes de outras pessoas que respondem processo. Não em condições diferentes. Outras pessoas que depredarem patrimônio público, outras pessoas que passam pelas mesmas, praticaram crimes da mesma forma, tem que ter o tratamento igual. E por que esses têm tribunal de exceção? A Constituição é clara, não haverá juízo ou tribunal de exceção. No Brasil se instaurou o juízo e o tribunal de exceção. Então, a justificativa do Lula passar a mão na cabeça da Venezuela, ficar alinhando com a Venezuela é essa. Ele quer seguir esses passos. O judiciário vem conivente com esses passos. E fazer críticas hoje é um convite a ser punido. Vocês sabem disso. Presta atenção nessa matéria aqui da sociedade militar. Forças Armadas brasileiras ignoram recomendação dos Estados Unidos e autorizam a atracação de navios de guerra iranianos. O Ministério da Defesa, que coordena as relações exteriores do Exército, Marinha e Aeronáutica, autorizaram que os navios iranianos de guerra ainda estejam no Brasil e estão há muito tempo aqui no Brasil. O governo americano soltou uma nota falando que o Brasil está agindo errado. Por quê? Porque esses navios são responsáveis, inclusive, de promover o terrorismo em solo americano. E o Brasil está dando crédito para esse tipo de ação. Olha só essa matéria para que vocês possam entender. Novamente, uma matéria aqui do Brasil Sem Medo. Ditadura do Irã enforca 2 manifestantes. O regime islâmico condena 2 jovens à morte por suposta participação em assassinato de paramilitar. Direito de defesa foi cerceado, tá? Então aqui, a ditadura do Irã enforcou no sábado 2 presos políticos que participaram de protestos provocados pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, depois de ser detida por não usar o hijab corretamente. Ou seja, eles participaram de manifestações contra a morte de uma paramilitar, né, como eles dizem, tá? E, por manifestarem-se, não tiveram nem o direito de defesa, foram simplesmente condenados à morte pelo Irã. Uma ditadura onde a mulher, se mostrar o rosto, ela tem o direito de ser assassinada. É esse tipo de situação. E olha só essa matéria da revista Veja. A aproximação do governo Lula com o Irã. Deputado José Guimarães esteve na quarta-feira em reunião com o embaixador do país islâmico que enfrenta uma onda recente de protestos. O que acontece? É esse tipo de alinhamento que o governo quer. Tá? Isso aqui aconteceu ainda em dezembro, mas esse tipo de alinhamento que o governo quer. Será que não dá para perceber? Será que esse pessoal não consegue alinhar, não consegue entender para que lado nós estamos caminhando? Para onde o Brasil está indo? Daqui a pouco, se manifestar contra o governo vai ser motivo de cadeia. Na verdade, já é, né? Na verdade, nós já estamos nessa condição. É triste e é grave. Bora mostrar aqui um pouco mais também a hipocrisia de tudo isso. Olha só isso aqui. O governo veio dizendo que Bolsonaro era o maior devastador da Amazônia, Ricardo Salles era um contrário às políticas ambientais, mas olha só essa notícia de agora.
Em 2 semanas, desmatamento na Amazônia bate recorde para fevereiro. Em 2 semanas de fevereiro, no governo Lula, preste atenção, no governo Lula, o desmatamento foi recorde. Tira aqui a hipocrisia do discurso que sempre fizeram contra Jair Bolsonaro. Não era o desmatador de florestas? Pois é. Vou trazer um Twitter aqui que eu achei super interessante para um deputado estadual, tá? Do Ceará, que é o Carmelo Neto. Nenhum Twitter do DiCaprio sobre o recorde de desmatamento na Amazônia em fevereiro. Interessante, não é? Nenhuma campanha contra o presidente do Brasil nas redes sociais. Ninguém tá falando. Por que tudo tá tão quieto? Globo, Greenpeace, cadê vocês? Essa é a mídia brasileira. Ainda bem que tem algumas, e aqui eu vou dar parabéns para a Folha de São Paulo. Você pode até não gostar quando eu dou parabéns para alguma mídia que é mais voltada à esquerda, mas quando ela tem coragem de mostrar, tá aqui, ó. Eu mostro para vocês. Folha de São Paulo denunciando que o governo Lula responsável por recorde de desmatamento logo no começo do seu governo. Vocês entendem o quanto isso é grave? E vou mostrar mais. Olha só o jornal Metrópolis. O orçamento secreto. Vice-líderes e ministros de Lula solicitaram 331 milhões do orçamento secreto. Lula, o arauto da nobreza e do amor venceu, durante a campanha falou que o orçamento secreto é pior do que um mensalão. É a coisa mais grave que já existiu na política brasileira. Pois é, mas engraçado, né? Seus ministros e vice-líderes aqui, né, do governo, 331 milhões já de orçamento secreto. Cadê a mídia? Parabéns ao Metrópolis. Parabéns ao Metrópolis por estar mostrando isso aqui. Porque na Globo eu não vi essa matéria. Não tá lá. Então, você tem que mostrar, escancarar aqui a hipocrisia que foi dita durante a campanha eleitoral. Então, para essa turminha aí do amor, do L, será que eles não conseguem, ter um mínimo de noção da realidade? E os sigilos? Os sigilos de Bolsonaro eram um absurdo, né? Aí depois que quebraram o sigilo, viu que não tinha nada, a mídia banou o rabinho, parou, agora acabou, né? Mas dá uma olhada aqui. Lula impõe sigilos, talvez um dos assuntos mais importantes que nós enfrentamos durante esse período aqui, o ano. Os atos do dia 8 de janeiro. E nós queremos a CPI, já está assinada. E essa CPI vai trazer coisa grave. Mas olha só, Lula impõe sigilo em imagens dos atos de vandalismo do Planalto. O que esse governo tem a esconder sobre os atos do dia 8? O que o governo está escondendo sobre os atos do dia 8? E os sigilos, que o Lula falou que vai tirar todos os sigilos do governo, do Bolsonaro. Pois é. Será que você não consegue perceber, mesmo você que está vendo tudo isso que está acontecendo, o quão grave o nosso Brasil está indo? Tá? Bolsonaro cometeu erros? É lógico, ele é humano. Só que é o seguinte, os erros que eram cometidos eram intensificados pela mídia. E a mídia ainda continua passando pano para os erros gravíssimos que vêm sendo cometidos por esse governo, que nem projeto econômico tem. Nem projeto econômico tem. A única coisa que esse governo fez foi moer o dinheiro público desde o dia que assumiu. Coisa boa não veio, né? Afinal, você viu ali, não lembro se foi a Miriam Leitão, a Mônica Waldvogel lá, falando sobre os benefícios do governo Lula. Não tem nem o que falar. Não tem. Então, tá na hora da gente começar a prestar atenção, tá na hora da gente ser mais sério no discurso aqui, para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Combinado? Se você ficou até o final do vídeo, peço a você que compartilhe, tá? Ajuda a gente. O nosso vídeo está perdendo impacto. Hoje, a gente sabe que as próprias redes sociais estão com medo de quem questiona o governo, com medo de ser sancionados, com medo de serem multados, mas a gente não vai se calar, porque a gente está fazendo análises sérias aqui. A gente não está aqui para espalhar fake news, a gente não está aqui para fazer nada disso, a gente está para falar sobre o que realmente vem acontecendo. Então, muito cuidado nessa hora, muita atenção, ajuda a gente a compartilhando para que mais pessoas saibam do que realmente está acontecendo no nosso Brasil, tá certo? Um grande abraço a você, que Deus possa te abençoar muito, muito, e que a gente possa brigar por liberdade, por democracia dentro do nosso Brasil, tá certo? E a forma que você tem de nos ajudar,
tá? A gente que está fazendo esse trabalho aqui é adquirindo o nosso livro, 20 Regras para a Vida. Se você não adquiriu ainda, peço a você que conheça o nosso trabalho. O livro está muito bom, tá? Preço simbólico, R$ 5,99, muito barato. Você já baixa o livro, já começa a leitura dele automaticamente, fazendo a leitura já do livro. É só baixar e começar a acompanhar aí o nosso livro. Combinado? Um abraço, fica com Deus. Eu volto às 9 horas com aquele resumão que você está acostumado. Abraço e até lá.